Paz e graça, queridos amados irmãos. O tema da mensagem é Vivendo uma Vida Abundante. A Bíblia fala em João 10, versículo 10, que o diabo veio, senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Depois que passamos pela cura emocional, vamos passar a ter uma vida abundante, uma alegria e felicidade independente. Conquistaremos e seremos prósperos em todas as áreas de nossas vidas. Em primeiro lugar, viva a sua vida com propósito. Você foi feito para a glória de Deus e ser feliz. Comece sua dia louvando ao Senhor e termine agradecendo a Ele. Um dos grandes segredos que nós temos como cristãos é que nós devemos levantar e agradecer a Deus pelo nosso dia. Louvar a Deus pelo nosso dia, louvar a Deus pela a noite, né? E agradecer a Deus, né? Se possível, cantando, indo ao Senhor, louvando ao Senhor. E quando terminar o dia, você agradecer a Deus pelo dia que se passou, né? Muitos cristãos, eles não vivem isso. Muitos cristãos, eles não vivem essa realidade, né? Então, eles não colocam isso em prática. Eles não colocam essa teoria de louvar o Senhor em prática, né? Como diz a Bíblia, rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia e benignidade dura para sempre. O segundo lugar, mantenha sua mente submetida e obediente e subjugada pela palavra de Deus. Seja radical nisso. Pense como Deus pensa, raciocine como Deus raciocina. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Efésios 4:23 diz, e vos renovar no espírito da vossa mente, né? E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então você precisa alimentar a sua mente de uma forma proativa para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Comece, como diz a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, se algum louvor nisso, se alguma virtude nisso pensai. Então, submeta a sua mente à palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas que não submetem a sua mente, né? Só submete somente aquilo que não agrada a Deus. E a palavra de Deus, gente, é uma só. A palavra de Deus é uma só. Não existe duas palavras de Deus. Existe uma só palavra de Deus, né? Lute com as armas espirituais. Não haja pelo seu conhecimento, pela sua força ou pela sabedoria própria, mas sim pela palavra de Deus. Ou seja, como diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6, porque as armas de nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então significa dizer que você tem armas. Qual as armas do crente, pastor? As armas dos crentes é a oração, é o jejum, é a leitura da Bíblia, a intercessão, enfim, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, adoração, louvor, tudo isso são armas que Deus deu ao cristão. Mas o cristão, por muitas das vezes, não quer usar essas armas espirituais. Eles querem usar as armas materiais e carnais, né? Submeta-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, em primeiro lugar, viva sua vida com propósito, né? Você foi feito pela glória de Deus. Então, viva com propósito. Qual é o seu propósito? Você tem semeado a palavra? Você tem animado alguém? Você tem confortado o coração de alguém? Você tem alimentado alguém, né? Você tem feito coisas para que as pessoas venham se sentir melhor? Você tem feito algo que alguém venha se apegar mais a Deus? Você tem
realizado algo que venha colocar alguém mais temente de Deus, buscando mais a Deus, né? Então, essa deve ser a nossa sensação, essa deve ser o nosso propósito, né? Manter sua mente submetida e obediente pela palavra de Deus. Lute com as armas espirituais. E o quarto lugar é escolha ser feliz. Escolha ser feliz. Sua felicidade independe da sua situação. Se você for esperar as coisas melhorarem para ser feliz, nunca será. Porque a sua felicidade tem que ser hoje. Hoje você tem que estar no pleno da sua felicidade. Porque a felicidade é um estado de espírito. Você não precisa ganhar na loto, você não precisa pregar em grandes eventos para ser feliz. Não, não precisa isso. Você não precisa ter uma igreja de 1 milhão de membros, você não precisa ter ouros, riquezas para ser feliz. Né? O sucesso é ser feliz. A felicidade vem através do contentamento com a palavra de Deus. Né? O apóstolo Paulo fala, eu sei estar em toda situação, servir a Deus. Né? Tudo posso naquele que fortalece. Então, você escolhe ser feliz. Feliz com aquilo que Deus lhe deu. Ah, pastor, eu só vou ser feliz se eu tiver uma BMW. Eu só vou ser feliz se eu tiver um Rolex de ouro. Eu só vou ser feliz se eu tiver 20 milhões na minha conta. Eu só vou ser feliz se eu tiver um Ferrari. Eu só vou ser feliz se eu tiver um Boeing, um jatinho. Gente, tudo isso é bom? É bom. Se eu puder não ter, glória a Deus por isso. Mas felicidade, um filósofo falou o seguinte, que as coisas mais preciosas da vida são as coisas que o dinheiro não compra. As coisas mais preciosas da vida, as coisas de maior valor na vida são as coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, a sua saúde, né? Uma paisagem, o horizonte do mar, uma vista de um monte, você respirar, você falar, um abraço de pessoa amada, né? um carinho da pessoa que você ama, né? Uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de restauração. Então, tudo isso, né, é você escolhendo ser feliz. Eu estou aqui no YouTube, né, e eu gravo sempre vídeo para o YouTube. Perceba que no YouTube tem de tudo, tem de tudo. E eu venho pregando a palavra de Deus, né, daquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Eu quero ser o mesmo. Já falei aqui, eu admiro muito homens como Kenneth Reagan, Telly Osborne, Morris Cerullo, Billy Graham, esse Russell Shedd, né, Watchman Nee, tantos homens de Deus aí, né, que partiram e estão ainda hoje com o ministério abundante, né? Então, agora, veja bem, eu sou eu, você é você. Você talvez Poyang Shu queria pregar como Billy Graham. Poyang Shu queria pregar como Billy Graham. E Deus falou para Poyang Shu, Billy Graham, você é você. Agora perceba que todas essas pessoas, elas são perseguidas porque elas fazem a vontade de Deus. Alguém falou o seguinte, você quer ser perseguido? Né? Tenha um sonho, faça algo para o próximo. E outra coisa, não precisa ser só evangélico, não. Quando você se levanta para ajudar uma pessoa que está precisando, quando você se levanta para pleitear a causa do inocente, quando você se levanta para fazer justiça, quando você se levanta para ser quem Deus quer que você seja, você atrai inimigos. Pessoas ficam com raiva de você, pessoas ficam com ódio de você, pessoas ficam com inveja de você, por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Então, tenha sempre um novo cântico de vitória. Tenha sempre um novo cântico de vitória. Salmo 43 diz, pôs na minha boca um novo cântico, um hino ao nosso Deus.
Muitos virão e verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8,31 diz, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então tenha sempre um cântico de vitória na sua boca. Você precisa colocar um louvor, acorde com louvor. Pastor, eu não sei cantar, pastor, eu não sei adorar. Deus não quer que você seja um tenor ou uma soprano. Deus não quer que você tenha uma voz, né, linda para adorar Ele. Não, você só precisa adorar a Deus em espírito e verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Porque Deus é um Deus, Ele é um Deus imparcial. O homem é parcial, o homem procura vozes bonitas, vozes afinadas, vozes elegantes, vozes brilhantes, vozes fantásticas. Mas Deus não. Você pode adorar Deus em espírito e verdade. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Tenha sempre um novo cântico de vitória. Tenha sempre um novo cântico de vitória. Não viva pelo que você sente, mas por aquilo que você sabe da palavra de Deus. Não viva por aquilo que você sente, mas por aquilo que você sabe da palavra de Deus. Contudo, à vista da promessa, não viva pelo que você sente, mas por aquilo que você sabe da palavra de Deus. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Então, a partir do momento que eu falei aqui, que quando você murmura, quando você blasfema, quando você tem uma vida de murmuração, de blasfêmia, você atrasa o processo de Deus na sua vida. Você atrai maldição na sua vida. Como diz lá, não murmurei para que não seja destruído pelo destruidor. Né? Então, quando você dá glória a Deus, você alimenta o louvor e a adoração, é necessário dizer que Deus se agrada desse sentimento que você tem. Né? Então, você pegar a sua voz, seja bonita ou não, você precisa adorar a Deus em espírito e verdade. Você precisa adorar a Deus na beleza da sua santidade. Né? Então, como diz 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Sétimo lugar, renove sua mente diariamente, todo o tempo e o tempo todo. Porque, gente, há uma constância. Você precisa ter uma constância, né, na sua mente em relação a buscar Deus. Você precisa ter coisas novas, insights novos, terapias novas. Você precisa ter, ouça pregadores novos, né? Coloque pregadores novos na sua agenda. Né? Eu estou muito ouvindo esses dias, né? Quem me conhece sabe, Nayara Pedrini e Tiago Brunet. Duas pessoas sábias, né? Muito sábias. Então renove sua mente diariamente, todo o tempo e o tempo todo. Você precisa, gente, trazer na sua mente a palavra de Deus. Aí você vai assistir Big Brother, você vai assistir, que é uma porcaria. Você vai assistir televisão, que é uma porcaria. Você vai assistir, só ficar o tempo todo, né, o mês todo, o ano todo, assistindo séries, assistindo... Gente, você precisa trazer novos insights na sua mente. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de você produzir a sua mente, uma nova forma de você raciocinar. Então você precisa trazer essa nova forma de raciocinar. Você precisa raciocinar correto. Você precisa trazer o governo de Cristo para a sua mente, não raciocinar como você quer. Olha, a minha carne fala assim, eu tenho que fazer assim. Não, você
precisa quebrar as obras da sua carne. A Bíblia fala que há uma luta entre a carne e o espírito. Quem é que vence? Aquilo que você mais alimenta. Né? Então renove sua mente diariamente, em todo o tempo e o tempo todo com a palavra de Deus. Renove sua mente todo o tempo com a palavra de Deus. Pegue versículos, recite versículos, já falei aqui, profetize, declare na sua casa, profetize na sua casa, cante louvores, declare a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, enalteça a palavra de Deus, né? Fale que Deus é bom, né? Fale que Deus é maravilhoso, fale da bondade de Deus, né? E que você vai ver grandes coisas Deus fazer. Muito bem. Oitavo lugar, tenha fé e sempre pense positivamente. Não existe pessimista de sucesso. Tenha fé e sempre pense positivamente. Não existe pessimista de sucesso. O pessimista, ele vê a oportunidade, ele vê a dificuldade na oportunidade. O pessimista, ele vê a dificuldade na oportunidade. O otimista não, ele vê a oportunidade na dificuldade. A oportunidade na dificuldade. Né? Por isso nós devemos estar uns com os outros, consolando uns aos outros, abençoando uns aos outros, né? Motivando uns aos outros. Em vez de você falar uma palavra negativa para a pessoa, levante a pessoa. Em vez de você falar coisas horrorosas das pessoas, fale o bem das pessoas. Ah, pastor, gente, você não custa nada se dar um bom dia, boa tarde às pessoas. Tem gente que não dá um bom dia, boa tarde a ninguém. Tem gente que não diz obrigado. Tem gente que não diz um agradeço, uma boa noite. Claro, existe muita gente ignorante e tolas pelo mundo. Mas que não seja você, que não seja eu. Que não seja você, que seja eu. Um dia um colega meu falou, como é que eu vou sair dando um bom dia? Né? Que diferença faz? Eu falei, aí que dá. Porque um bom dia que você dá, muda a vida de uma pessoa que você nem sabe, você nunca vai saber, mas muda a vida de uma pessoa. Né? Independente de quem quer que ela seja, quando você dá um bom dia, você dá uma boa tarde, boa noite, né? Mas a pessoa não retribuiu o problema dela. É como Jesus falou, quando você chegar na casa e dar paz e ninguém receber a paz volta para você. A paz, ela volta para você. Então, fale a palavra de Deus, decrete a palavra de Deus, né? E seja uma pessoa melhor cada dia. Seja uma pessoa melhor a cada dia. Né? Então, mude seu mindset, mude a sua forma de ver as coisas. Né? Não queira que as pessoas se enquadrem no seu padrão, mas queira que as pessoas se enquadrem no padrão de Deus. Eu não quero que as pessoas se enquadrem no meu padrão, pelo contrário, eu quero que as pessoas se enquadrem no padrão de Deus. Né? Então, por quê? Porque Deus é o que opera o querer e efetuar. Deus que opera o querer e efetuar. Agora, claro que Deus dá revelações às pessoas. Deus alimenta as pessoas com vários bons sentimentos. Agora, é necessário e mista que você seja um canal, uma ferramenta, você seja um instrumento de Deus, você seja um vaso na mão de Deus, para que Deus venha operar a sua vida, e na vida dos outros principalmente. É na fila do pão, é na fila do café, é você na fila do banco, é você conversando com A, com B, tal, não importa. Né? Você sendo um vaso de Deus, nas mãos de Deus, gente. Você sendo uma pessoa que Deus quer que você seja, para que almas venham ser ganhas para Jesus, para que almas venham ser ganhas para a palavra de Deus, para que você venha ser um ganhador de almas, né? Para que você venha ser um ganhador de almas. Então, tudo isso não é utopia, isso é algo de Deus, né, que vem da palavra de Deus. 11º lugar, tire o anátema de sua vida e se ajuste para vencer. Cobiçais nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras.
Nada tendes, porque não pedes. Pedes, não recebes. Recebeis, porque pedes mal para gastardes em vosso próprio deleite. Veja bem, cobiçar e nada tendes. Cobiça, gente, não é de Deus. É você querer aquilo que é dos outros. Cobiçar é você querer aquilo que é dos outros. Você pode se modelar em uma pessoa? Pode. Moisés se modelou, Josué se modelou em Moisés. Eliseu se modelou em Elias. João Batista se modelou em Jesus. Isaac se modelou em Jacó e Jacó se modelou em Abraão. Isso é normal. Não é isso mesmo? Não tem gente que você admira, né? Não tem gente que você, poxa, eu quero ser igual esse camarada. Quero ser um pregador igual esse camarada. Eu quero ter essa ética desse camarada. Eu quero ter a postura desse camarada. Eu quero ter o conhecimento desse camarada. Né? Eu quero ter a facilidade que esse cara tem de falar a palavra de Deus, de resolver problemas, né? Resolver palavra de sabedoria para resolver problemas. Né? Então, isso tudo é algo que Deus deu a mim e a você e que nós devemos colocar em prática. Que nós devemos colocar em prática. E como eu falo, tira o anátema da sua vida, ajuste para vencer. Gente, não fique em coisas bobas na internet, fúteis, inúteis, coisas fofoca, tem canal de fofoca na internet, tem coisas triviais, coisas sórdidas, pérfidas, porque o diabo se alimenta disso. Né? Corra atrás da palavra de Deus, fale da palavra de Deus. Como diz a Bíblia, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não tem inveja de ninguém. Por quê? Porque, gente, outra coisa, coisas tolas, né? Às vezes o camarada, ele crê ele é milenista, ele acredita que não vai ter milênio. Pronto, acabou. Ele acredita que vai ter milênio. Jesus vai voltar, né? Vai ter a grande tribulação anticristo, e que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem gente que acredita assim, que são os amilenistas, né? Tem os pré-tribulacionistas, que é a corrente que eu mais ou menos defendo, né? Que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, 7 anos, depois vem o milênio, e tem um pós-milenista, aquele que crê no milênio, vai ter a grande tribulação, os 7 anos, ele crê que a igreja vai reinar no milênio e Jesus vai voltar depois do milênio. O que erro está nisso? Que cada um pode ter, gente, crer, inclusive eu falo até mais, se um crer em um ano, se você crer em um ano, em uma coisa, crer em outra e crer em outra, nessas dispensações, não vai abalar 1 milímetro da sua fé. Se um ano eu ser milenista, outro ano ser amilenista, outro ano ser pré-milenista, e passar mudando assim, a única coisa que você não vai abalar em nada da sua fé. Né? Então, por quê? Porque não é uma coisa concreta. Agora, claro que tem algumas coisas que é mais, digamos, pessoais, como no meu caso, eu sou pré-tribulacionista, né? Li vários livros, né? Li um livro agora de JB, a Escatologia Vitoriosa, muito bom, um livro espetacular, um livro. Né? E eu fico analisando, mas independente de qualquer coisa, Cristo venceu, vence e vencerá. Cristo triunfou, é triunfante e triunfará. É o passado, presente e futuro que está em nossas mãos. É o passado, presente e futuro que Deus deu para que possamos ter essa vida e vida em abundância. Né? A Bíblia fala que Jesus veio para que possamos ter vida e vida em abundância. 12º lugar, dê glória a Deus e render-lhe graça sempre. Não retroceda e não dê nenhum passo para trás. Você sabe porque tem muitos cristãos, gente, que tropeçam. Primeiro, quem saiu da igreja por causa de homem, nunca entrou por causa de Jesus. Quem saiu da igreja por causa de homem, nunca entrou por causa de Jesus. E quando foi para a igreja, não é você trocar de igreja,
né? Porque isso é normal, totalmente normal. Você está na igreja, acontece uma questão, você vai para outra, tal, né? Assim por diante. Eu falo, a pessoa se desviar, a pessoa deixar o evangelho, a pessoa abandonar Jesus, né? Por causa de homem, nunca entrou nela por causa de Jesus. Ah, o pastor falou isso, o irmão falou aquilo, me deram oportunidade, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, motivos vai ter 1000 para você não estar na casa de Deus. Porém, no entanto, entretanto, todavia, é necessário que o cristão maduro, ele não olha, gente, para o homem, ele olha para Jesus. Ele não olha para que o homem fez isso, o homem fez aquilo, ele olha para Jesus. A gente não pode ficar olhando para homem, tem que olhar para Jesus. Ah, mas fulano fez tal coisa, está perdoado em nome de Jesus. Ah, fulano, Beltrano fez isso, está perdoado em nome de Jesus. Né? Ah, você vai ficar alimentando sentimentos como cristão negativo? Não existe isso, gente. Não existe isso. Você tem que perdoar. Aqui perdoar, diz alguma coisa, eu também fiz isso da presença de Cristo para que não venha a ser vencido por Satanás, porque não desprezamos os seus ardis. Né? A Bíblia também fala o seguinte, que não deixe de... nós devemos perdoar uns aos outros para que possamos ser filhos de Deus. Né? Então, dê glória a Deus e render-lhe graça sempre. Você já pensou que as pessoas no mundo... Gente, é tanta expressão que terrível. No meio, expressões, inclusive, se erram para homem, que dia para mulheres, né? Algumas expressões chula, tosca, né? Você vê, por exemplo, expressões seculares que é hoje uma absolutamente normal, mas que é de uma insanidade, que é de uma grotesca, que é de uma falta de bom senso, tamanho, você vê aí, e ambientes normais, entre aspas, né? Mas a igreja não pode se conformar com o mundo, a igreja tem que transformar o mundo, a igreja não pode se conformar com o mundo, né? A igreja, ela tem que mudar a história do mundo, não deixar que o mundo mude a sua história, né? A igreja está aqui, gente, porque a igreja, ela, como eu falei para você, ela é invencível, inerrante, porque Deus, que é perfeito, habita na vida da igreja. Então, esse tema é o tema vivendo uma vida abundante. Vivendo uma vida abundante. Você tem vivido uma vida abundante? Então, leia aí, comente, fique à vontade para pedir oração. E comente aí, peça oração, seus pedidos de oração, ore por esse canal, né? E fique à vontade, que Deus abençoe você, que essa mensagem venha falar fortemente no seu coração, que você venha ser mudado pelo poder de Deus. Amém? Graças a Deus.